nesse momento. Vou falar baixinho para o Enzo não acordar, né? Não está orando nessa hora, pedindo, entregando ao Senhor nesse momento, né, o culto. Pai amado, nós queremos nessa hora entrar na Tua presença. Senhor, pedir, Senhor, que o Senhor se manifeste entre nós, invocar o Teu nome, o Teu santo nome, ó Deus. Senhor, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor, nós exaltamos o Teu nome. Senhor, nós queremos agora tirar do nosso coração tudo aquilo que impede fluir do louvor do nosso coração. Senhor, toda preocupação que possa existir no nosso coração. Senhor, a Tua palavra fala que bem-aventurados são aqueles que choram porque serão consolados. Pai, deixa que o Teu óleo de alegria nessa hora desça sobre cada um de nós. Pai, vem sobre nós nessa hora, Senhor, vem com a Tua presença que conforta, que consola, que nos inspira, que nos alegra, Senhor. Pai, nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Pai, nós queremos entronizar o Teu santo nome nesse local, Senhor. Obrigado pela cruz, obrigado pelo sacrifício do Teu Filho, Senhor, derramado em nosso favor. Senhor, vem e reina no nosso meio, Senhor, como Senhor. Senhor, perdoa as nossas muitas falhas, nossas iniquidades. Mas, Senhor, nós agora confessamos diante do Teu altar, Senhor, nosso pecado. E, Senhor, declaramos, Senhor, que somos perdoados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz por nós. Senhor, nada impedirá o louvor, nada impedirá, Senhor, o fluir do Teu louvor nessa hora, Senhor. Vem, Senhor, e recebe, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, igreja. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus.
palmas e gratidão. Regozijai-vos em nosso Deus, nome grande é céu o seu poder. Louvai ao som de trombetas, louvai com brados o Rei. Sua criação proclame, alto seu louvor, todo seu amor. Porque Deus é bom, 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 para sempre em misericórdia. porque Deus é bom, 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 para sempre em misericórdia. Cristo, seu Filho exaltado, reina na terra e céu. Vinde, se prostre a Ele, erga suas mãos, clame em alto som. porque Deus é bom, 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 para sempre em misericórdia. porque Deus é bom, 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 para sempre em misericórdia. Porque Deus é bom, para sempre em misericórdia. Porque Deus é bom, para sempre em misericórdia. Feche os seus olhos um pouquinho. Eu gostaria que você agora meditasse um pouquinho no que você cantou agora. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quais são as áreas da sua vida que você tem visto a bondade de Deus? Eu me lembro da história de José, ali no Egito. E é interessante que a Bíblia se cala em alguns momentos na vida de José. E um desses momentos é quando ele se encontrava na masmorra, preso, né? E ali está escrito que o Senhor era com ele. E tem um ponto final. Talvez não era gostoso estar ali naquela masmorra de jeito nenhum. Mas como devia ser gostoso saber que Deus estava com ele ali, né? E às vezes a gente passa por situações na vida da gente que é como se a gente estivesse numa masmorra. A situação é uma masmorra, que não tem para onde a gente correr. Mas é bom a gente saber que Deus nunca te abandonará. E é por isso que a gente pode cantar esse hino, mesmo nos tempos de dor. Porque Deus é bom, diz isso pra ele. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom, para sempre em misericórdia. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom, para sempre em misericórdia. Porque Deus é bom,
para sempre em misericórdia. Serás sempre Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não. Quando em silêncio estás, diz a ele: serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Aleluia! Estás me ensinando que sempre és quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não. Quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus, sempre és sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. Diz a ele: e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás.
serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Estás me ensinando que sempre és Te amo a Deus e com minha voz te adorarei, oh meu Deus, e a ti eu entoarei, sim, com meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Você pode cantar isso para o Senhor. Eu te amo a Deus e com minha voz te adorarei, ó meu Deus, e a ti entoarei, sim, o meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus, e a ti entoarei, sim, o meu louvor a ti, Senhor, Que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti, ó Senhor, nosso Deus e Pai. Aleluia. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir nosso Deus? Oh, que presença doce. Amém. Podeis assentar, irmãos. Pastor.
Boa noite, minha gente. Boa noite. Poxa vida, vocês estão aí, né? Que alegria tê-los todos aqui de volta. Muito bom mesmo. Hoje estamos começando uma série de mensagens que nós estamos chamando pessoas. Pessoas. E hoje vamos começar com Abraão. Eu pensei em começar com Adão, mas eu não tive uma boa conversa com ele nessa semana e tive uma conversa melhor, oi Belinha, com o Abraão. E nós vamos começar essa série hoje. Antes, quem são as pessoas que estão nos visitando pela primeira ou segunda vez? Faz um oi para mim, deixa eu ver. Uau, tem bastante gente. Vocês poderiam ficar de pé? Os que estão nos visitando? Gente, uma salva de palmas para eles. Não senta ainda não. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, viu? Eu quero que vocês ganhem agora um abraço do pessoal da nossa igreja. Por favor, o pessoal que está perto, vai lá dar um abração. Mas convence a pessoa de que ela é bem-vinda aqui, hein? Tem que convencer. Isso, agora aproveita, vai dar um abraço em alguém que você ainda não deu um abraço hoje. Por favor, aproveita aí, levanta, sai do lugar, se mexe. Fala, oi, bem-vindo, que bom que você está aqui. A Patrícia já abracei, tudo bem? Ó, o cara para o inglês aí. Joia, bem? Como vai a senhora? Bem, bem-vinda. E tudo jóia? Bem-vinda. Deus te abençoe. Bem-vindos, viu? E essa fera aqui, tudo jóia? Aí eu não sei fazer tudo, e agora? E agora? E agora? Não, vai. É até doer que tem que fazer? Então tá bom. O Ramon, deixa eu falar para você, o Ramon é um quase pastor, então tem quase misericórdia. Você já notou quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja, ele começa as cartas dizendo assim, a graça de Deus, nosso Pai, as misericórdias. Sempre ele está colocando lá a sua graça e a misericórdia. A graça e a misericórdia. Todavia, quando o apóstolo Paulo escreve ao pastor, ele escreve assim, graça e paz e misericórdia. Ele acrescenta misericórdia. Para a igreja é só graça e paz, graça e paz, graça e paz. Mas quando chega para o pastor é graça, paz e misericórdia. Né? Você sabe quais são as 3 fases de um pastor numa igreja? A primeira fase do pastor é, quando o pastor é recém-chegado, a igreja fala, bendito que vem em nome do Senhor. Essa é a primeira fase. Segunda fase do pastor na igreja, quando a igreja olha para ele e fala assim, com que autoridade dizes estas coisas? E a terceira fase do pastor é crucifica-o. Essas são as 3 fases do ministério. Esse aqui vai começar a primeira fase logo. Pastor Ramon, em agosto, volta para o seminário teológico, pega firme, vamos ver se até dezembro a gente bota as mãos na cabeça dele. Não sei de que ano, bota as mãos na cabeça para ordenar. O Ramon sempre me ajuda lendo a Bíblia, porque eu gosto que ele lê a Bíblia aqui. Porque eu quero mostrar ele para você sabendo que Ramon, daqui a pouco, faz parte do time de pastores do Ministério Brasileiro. Amém, gente? Então, Gênesis capítulo 12, nós vamos fazer a leitura conhecendo um pouquinho da história de Abraão. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Havia... Tá bom? Obrigado. Amém, gente? Vamos orar então? Vamos pedir a bênção de Deus? Senhor Jesus, te agradecemos muito pela honra, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesse lugar hoje, que o Senhor separou, esse espaço agradável, gostoso, e mais do que isso, junto com queridos e queridas, com teus filhos e filhas, com amigos e amigas que hoje vêm a este lugar. E melhor ainda, na sua presença, diante do Senhor, e agora, diante da sua palavra, tua, inspirada, cheia de orientação e de bênçãos para as nossas vidas. Pedimos, Espírito
Santo de Deus, vem e revela a sua vontade para a gente. Começa a nos abençoar, eu te peço, no nome bendito e forte de Jesus. Amém. Amém. Então, na nossa série Pessoas, que nós vamos começar com Abraão, mas nós vamos conversar sobre muitos personagens da Bíblia. Nós vamos ver gente com medo, gente com ansiedade, nós vamos ver gente com raiva, nós vamos ver gente com doenças, nós vamos ver gente com dúvidas, pessoas na Bíblia. O que é mais gostoso na Bíblia é que as pessoas da Bíblia são pessoas de verdade. E elas não são de faz de conta, elas não são também pessoas perfeitas. Elas são pessoas com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades. Por exemplo, lá no final da Bíblia, tem um trecho da Bíblia que diz assim: olha, aquele sujeito lá era sujeito, estava exposto às mesmas paixões, medos que nós estamos, mas ele orou com fé e parou de chover 2 anos. Orou de novo, choveu. Ele era o primeiro homem do tempo da história, era esse cara aí. Ele mandava no tempo, falava, para de chover, parava de chover. E era uma pessoa sujeita às mesmas paixões que nós. O que é gostoso na Bíblia é que nós vamos encontrar pessoas com seus defeitos, com as suas dificuldades, e como Deus as usava, apesar de tudo, apesar de tudo. Uma vez eu encontrei um pastor e a igreja dele muito boa, sempre crescendo muito, e eu perguntei, pastor, como vai a igreja? Ele disse, apesar do pastor, vai indo muito bem. Eu acho que é isso mesmo, apesar do pastor. Outro dia eu estava lendo a história de um que chegou numa igreja, tinha umas 500 pessoas. 5 anos depois tinha 5.000 pessoas. E aí ele orou e falou, Deus, que obra, hein? Eu cheguei aqui, só tinha 500, agora tem 5.000. Ele falou assim, obrigado. Deus falou para ele, obrigado, porque você está reconhecendo a minha obra aqui nesse lugar. Ou você pensa que tem a ver com você? Antes de você vir aqui, eu já estava operando nesse lugar, e depois que você for embora, eu vou continuar operando aqui. Não tem nada a ver com você, tem sempre a ver comigo. Sempre é Deus quem faz todas as coisas, amém? Os erros são nossos, os acertos são dele. Não é assim? É assim mesmo. Mas nós vamos ver pessoas, as mais impressionantes aí na Bíblia, e eu acho que você vai se divertir. Nós vamos começar com Abraão e vamos chegar até José, numa primeira fase. Do Abraão, nós vamos para o filho dele, para o neto dele, para o bisneto dele. E nós vamos ver quais foram os problemas destas famílias, como esses problemas foram impregnados nos filhos, como os filhos carregaram os problemas dos pais. Porque nós temos a mania, às vezes, de ver os personagens da Bíblia e ver o que Deus fez, como Deus operou, mas nós temos medo, nós não nos atrevemos a perceber as dificuldades deles, os problemas deles, e eles os tiveram. Hoje eu vou fazer uma lista, pelo menos de 4 problemas enormes na vida do Abraão. Mas foi um dos maiores vultos da história da humanidade. Um dos maiores nomes da história da humanidade foi e é o Abraão. Um dos maiores exemplos da história foi o Abraão. Então, eu quero mencionar algumas coisas importantes do texto que nós lemos. Volta para lá, por favor, para o texto de Gênesis 12, e nós vamos ver esse homem sendo chamado por Deus logo no comecinho do capítulo 12, mas a história dele começa um pouquinho mais para trás, começa no capítulo 11, logo depois da Torre de Babel, vem a descendência de Sem, lá no versículo 10, e nós vamos depois descobrir que ele é filho de um homem chamado Terá. Terá, lá no versículo de número 27, finalzinho do 27, e esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã, os filhos desse homem. Aí começa a história. Aí Deus começa a falar com o Terá. Aí Deus começa a falar com o Terá. Versículo 31. No versículo 31, Deus diz, Terá tomou seu filho Abrão, e o seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Olha que interessante.
Agora, por que a história começa mais para trás? Porque Deus fala para o Abrão sair da terra onde ele está. Que terra onde ele está? Ele está em Harã. O projeto de Deus já estava sendo instalado no coração dos pais. Vão para a terra que eu tenho que mostrar para vocês, para Canaã. Mas por alguma razão a Bíblia não explica, a Bíblia só diz mas. Eles se estabeleceram em Harã. Harã parece que a casa era mais barata, o bairro era melhor e estavam dando green card. Então ficamos por aqui. O que interessa é onde tem green card, é ou não é? E a gente vai ficando. E se a lei mudar, a gente vai atrás de onde está melhor. Então, por alguma razão, eles ficaram em Harã. Mais tarde, 5 anos depois, mais ou menos 5 anos depois, o Senhor fala forte ao coração de Abrão e diz: sai aí da tua terra, porque essa terra era dele, eles compraram, eles enriqueceram muito em Harã. Sai daí e vai para a terra que eu te mostrarei, que ele já sabia, através do seu pai, de alguma razão, que era Canaã, e agora ele vai na direção que o Senhor aponta. Então, eu queria mostrar algumas coisas importantes na vida do Abraão. Não dá para contar a história dele inteira, até a morte dele, no capítulo 25 de Gênesis. Quanta coisa interessante aconteceu. Mas nós vamos dar uma pincelada. E eu vou fazer todo o esforço para terminar a história do Abraão hoje, que eu não gostaria de levar para domingo que vem. Mas domingo que vem a gente pega as últimas cenas do último capítulo e vamos entrar na história do Isaac, que vai ser muito interessante também. Então, primeira coisa importante que eu vejo na vida do Abrão é que ele foi chamado por Deus. O que isso ensina para mim? Ensina que Deus fala. Deus fala de um jeito que eu posso entender. Eu não preciso adivinhar o que Deus está falando. Na dúvida, a resposta sempre é não. Na dúvida, a resposta sempre é não. Eu tenho um amigo, crente, muito crente, que mora aqui, e ele diz assim: Nassif, toda dúvida é o Espírito Santo de Deus dizendo para você: não sai do lugar. Não toma essa decisão ainda. Deus fala de um jeito claro. Não sei como Deus se revelou para o Abrão, mas ele falou com Abrão. Abrão tinha certeza que Deus estava falando. E eu quero te dizer uma coisa: assim como Deus falou com Abrão, Ele fala com cada um de nós e pode falar com cada um de nós. Nós que somos crentes, cremos nisso. Tem um sujeito, um cineasta famoso, dizem que ele é muito inteligente, chamado Woody Allen. Ele uma vez escreveu e disse assim: se você anda falando muito com Deus, parabéns. Se Deus anda falando com você, vá ao psiquiatra. Porque ele não crê, mas eu creio, Deus pode falar. E fala do jeito que eu entendo. Ele vai dar um jeito de ficar claro. Para alguns, Deus percebe que a cabeça é tão dura, tão dura, tão dura, que pode falar em qualquer idioma que o sujeito não entende, então ele vai apertando o sujeito de tal maneira que ele fica sem saída, só tem aquela. Aí ele empurra e o sujeito vai. Às vezes Deus não consegue falar com você na sua cultura, no seu país, na sua família, então Deus dá um chamado missionário para você. Deus está me chamando para ser missionário. E aí quando Ele te leva para o campo, Ele te quebra todinho e depois te devolve renovado para casa. Fala, está na hora de voltar. Deus sabe dar um jeito na nossa vida. Ele sabe como quebrar a gente. E Ele vai fazer isso. Ele fala. E Ele falou com Abrão de uma maneira que o Abrão entendeu, você também vai entender. Segundo, o mesmo chamado de Abrão é o meu chamado e o seu chamado. O mesmo chamado que Deus fez para Abrão, Deus faz para cada um de nós. Com algumas diferenças. Alguns de nós Ele diz: não saia da tua terra, nem da tua parentela, mas sê tu lá uma bênção. O chamado de sermos bênção, onde quer que estejamos, onde quer que vamos, onde quer que vivamos, é o mesmo para todos os filhos de Deus. Temos que ser bênção. Eu fico arrepiado quando eu ouço aquele crente mentiu. Eu fico arrepiado quando eu ouço aquele crente me roubou. Eu fico arrepiado quando eu penso aquele crente traiu. Não pode. Deus quer que sejamos bênção, não maldição, distribuidores das bênçãos de Deus, onde quer que estejamos,
temos que ser bênção. Esse é o mesmo chamado. Abrão é o meu chamado, porque Deus vai repetir esse chamado para a família do Abrão até Jesus Cristo e de Jesus para todos nós. Ide por todo o mundo e mostra esse evangelho, fala de mim para todas as nações da terra. E eu estarei com vocês sempre. O mesmo chamado. Seja uma bênção onde quer que você vá. Seja uma bênção. Esses dias, Lucinha, eu e Rafa tínhamos ido, creio que era num dos médicos de Rafael. E na saída do estacionamento, eu embiquei o carro na calçada para esperar os automóveis me darem uma chance. E veio um sujeito andando de bicicleta na calçada. Ele tem que andar de bicicleta na rua, eu acho. Mas ele veio com a bicicleta na calçada. E ele, sem olhar para mim, ele parou a bicicleta, mas assim do carro. Se tivesse sujeira no pneu, batia no carro. Ele parou e ficou estático. Eu olhei para o sujeito, olhei para o retrovisor, engatei a ré, pus o carro para trás e ele passou sem olhar para mim. E eu pensei, tua sorte é que eu vou pregar domingo para ser uma benção. Porque senão eu te passava, era por cima, seu Zé Mané. Mas eu não posso. Eu posso estar errado, ele pode estar errado, mas é meu papel ser benção. Pode ser que ele jamais me conheça, jamais saiba quem eu sou, jamais perceba que eu fui, no mínimo, gentil. E ele passou. Pode ser que jamais, mas o oposto podia ser verdade. Já pensou se eu aperto o botão da janela e falo num bom inglês? What's up, man? Não, e olha a sobrancelha. E ele olha para mim e fala assim, pastor Nassif? Pode imaginar isso? Eu imaginei. Por isso eu temi e disse, go, God bless you. Sê tu uma bênção em todas as oportunidades da vida. Às vezes não dá, eu sei. Às vezes a coisa é tão grande que a gente reage, não é? Mas se puder pensar e agir, melhor. Em todas as circunstâncias, seja uma bênção. Seja uma bênção para a tua mulher, seja uma bênção para o teu marido, seja uma bênção para os teus filhos, seja uma bênção para o seu vizinho, seja uma bênção para o vizinho que mora em cima, o vizinho que mora embaixo, o vizinho que mora do lado, o vizinho que mora em frente, o vizinho que mora atrás. Pastor, você não sabe o vizinho que eu tenho. Graças a Deus, mas seja uma bênção para ele. Deus pôs você lá, não eu. Seja uma bênção. O chamado do Abraão é para todos nós. E era um chamado com promessas. Abraão, vai para o lugar onde eu te mando. Neste lugar, seja você uma bênção. Porque todas as pessoas lá que te abençoarem, serão abençoadas. E as que não te abençoarem, que te amaldiçoarem, serão amaldiçoadas. O que isso ensina para mim e para você? Deus está dizendo, Abraão, eu vou fazer de você alguém que se transformará num instrumento de repartir bênçãos por onde quer que você vá, as bênçãos sairão de você. Mas tem uma coisa, Abraão, eu não vou tirar essa graça de você. Eu jamais vou tirar essa bênção de você, esta unção de você. Onde quer que você vá, as bênçãos sairão de você. E mais uma coisa, não precisa ficar bravo com ninguém. Não precisa orar a mim por qualquer pessoa que te fez o mal, porque eu vigiarei. E eu olharei, e eu verei, e eu perceberei, e eu terei conta, levarei em conta cada pessoa que tentar fazer o mal para você. Eu quebro a pessoa. Sabe o que é bom? Quando Deus me chama para alguma coisa, e quando Deus chama você para alguma coisa, eu não preciso mais brigar. E eu gosto de brigar. Quando eu era moleque, eu tinha um ditado, eu não levo desaforo para casa. Eu levava olho roxo, nariz quebrado, testa rachada, mas desaforo eu não levava. Eu era daqueles que falava assim, dou um boi para não entrar numa briga.
mas dou uma boiada para não sair. Besta. Eu era besta sim. Eu sei, eu gosto de brigar. Mas eu não preciso mais brigar, porque eu tenho Jesus. Tem uma promessa dele, vai e seja uma bênção, o resto é comigo. E isso aconteceu com Abraão. Mesmo quando ele pisou no tomate. Mesmo quando ele não foi a bênção. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Deus não tirou a graça e a unção da vida dele, e quem tentou contra a vida dele, Deus arrebentou de tudo que foi jeito. E isso acontece na nossa vida. Uma das delícias de Deus é que Ele nos protege, e Ele se vinga de quem Ele quiser. Ele mesmo disse lá na frente, minha é a vingança, diz o Senhor. A gente não precisa mais brigar. Então, seja você uma bênção, onde quer que você vá, e eu te dou uma promessa, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou prosperar você. Essa promessa da bênção, do engrandecimento e da prosperidade é válida para nós também. Só vamos entender uma coisa, prosperidade da Bíblia não tem nada a ver com ajuntar uma montanha de dinheiro só para mim. Prosperidade na Bíblia não tem nada a ver com Deus deseja que todas as pessoas do mundo, que todos os filhos dele sejam ricos, muito ricos. Isso não é bíblico. Quem acredita nisso não consegue ver na escassez e na tribulação a bênção de Deus, senão a maldição de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, pobres sempre os tereis. O Senhor Jesus Cristo disse, quem muito colheu, não colheu demais. Quem pouco colheu, não colheu de menos. Porque quem muito colheu, colheu muito para repartir com quem colheu de menos. Na teologia da prosperidade, eu não preciso dividir com ninguém. Eu sou rico e quando vem uma pessoa pobre perto de mim e fala, eu estou numa situação difícil, eu olho para ela e digo, ou você não se converteu, ou você está em pecado, porque Deus deseja que também você seja rico. Com isso, eu transformo a teologia da prosperidade numa espécie de teologia da libertação dos ricos. Eu não preciso mais repartir. Isso é muito parecido com o hinduísmo. É um evangelho hinduísta. Por quê? Você vai na Índia, por exemplo, a Índia é dividida em castas. E existem pessoas na Índia que nasceram na mais inferior das castas, que nasceram na rua, literalmente na rua, vivem na rua e morrerão na rua sem jamais poder entrar numa casa, porque eles não têm condição. Eles são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que quando a criança nasce na rua, na calçada, os pais olham para o neném, é perfeito, furam um olho ou tiram a mão ou arrancam uma orelha. Por quê? Porque se ele estiver inteiro, ele vai ter pouca chance de ganhar esmola, é melhor estar faltando pedaço. O indiano da classe superior, riquíssimo, passa por aquela calçada e ele não pode derramar as moedas de ouro para aquela pessoa. Por quê? Porque a religião dele diz, essa pessoa está assim, porque em encarnações passadas, ela foi tão má que Deus está punindo e purificando. Deixe que ela vive na pobreza, na miséria, na enfermidade e na dor, e que morra cedo, porque assim ela reencarna numa casta um pouquinho melhor na próxima geração. Essa é uma maneira de você não ajudar os outros. E os evangélicos, uma parte, se tornaram pessoas assim. Eu não preciso ajudar, porque isso é obra de Deus na sua vida. Se você está na escassez ou no problema, porque você está em pecado ou não se converteu. Porque se você estivesse em santidade, obedecendo a Deus, Ele te daria todas as coisas. Apartamento de cobertura para todos os irmãos. Helicóptero para todos os irmãos. Jato para todos os irmãos.
Aí vem o Papa e diz assim: eu quero uma igreja pobre para os pobres. Forbes, apanhando. Não. A promessa da prosperidade é que Deus vai fazer com que você seja um vencedor, não importa a situação pela qual você passe, no final a vitória será sua. Isso chama prosperidade. Prosperidade é a graça de Deus de me fazer ser feliz com aquilo que Ele já me deu. Isso é prosperidade. Prosperidade não é sinônimo de ganância, de egoísmo, de avareza, que é idolatria. Mas a promessa está lá: eu o abençoarei e o farei próspero, o engrandecerei. Amém, gente? Amém. Essa é a promessa. Deus chama Abraão e me chama, e chama você, para vivermos uma vida bonita, com o propósito de mostrar para as pessoas como Deus é bom, e sabendo que eu não preciso brigar com ninguém, a vingança é dele, e ele vai me abençoar sempre. Amém? Hoje de manhã o nosso pastor estava pregando, nosso pastor David, e ele soltou uma frase no sermão que me arrepiou muito. Ele disse: a preocupação é o ateísmo em prática. Pense sobre isso. A preocupação é o ateísmo em prática. Tem gente que crê em Deus, mas vive como ateísta, porque vive preocupado. Se nós cremos em Deus, temos um Deus que é soberano, que fez o melhor por nós no pior das nossas vidas, quando estávamos no pecado, longe de Deus, ímpios, separados, idólatras. Ele mandou Jesus morrer na cruz. E a Bíblia diz: aquele que não poupou o seu próprio filho quando éramos inimigos dele, como não nos dará também todas as outras coisas? A preocupação é o ateísmo na prática. Minha esposa me lembrou da outra frase que ele disse hoje de manhã, o nosso pastor. Ele disse: quanto mais fé, menos preocupação. Quanto mais preocupação, isso é uma indicação de que a fé está num nível muito baixo. Essa é a promessa. Ei, João, Maria, Sara, Rosa, Fernanda, Deus te chama para ser uma bênção onde quer que você vá. Os inimigos Ele toma conta, e as bênçãos todas que você precisar, Ele dará. Amém? Segunda coisa importante que eu quero ver na vida do Abraão é que ele construiu altares. Dá uma olhadinha no Gênesis de novo. Dá uma olhadinha no Gênesis de novo. Você leu o capítulo 12 até o versículo de número 3. Aí o Abraão partiu como o Senhor lhe ordenara, levou Ló, levou o povinho que estava ali com ele, saíram de Harã e começaram a andar. Muito bem, quando chegou no versículo 7, olha assim: o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão então construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Vai o versículo 8 comigo. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Agora, vai para o capítulo 13 comigo. Vai para o capítulo 13, versículo 4. E onde pela primeira vez tinha construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor. Agora vai comigo para o mesmo capítulo 13. Vai comigo nos versículos de número 18. Então Abrão mudou seu acampamento, passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Viu? Construção de altar. Cada vez que Deus apareceu a Abrão e disse: Abrão, vai nessa direção, ele constrói um altar nesse lugar e caminha na direção.
Chega no outro lugar, ele invoca o Senhor, ele fala com o Senhor, ele ora, ele busca o Senhor, e o Senhor lhe aparece, fala com ele, Abraão, nessa direção, ele constrói um altar e vai na direção com a família dele. Chega nesse outro lugar, ele invoca o Senhor e fala, Senhor e tal, e como é que estão as coisas, e não sei o quê, e Deus fala com ele, Abraão, nessa direção, ele constrói um altar e vai na direção. Olha que coisa interessante. Queria mostrar para você que o Abraão sempre construiu um altar antes de seguir viagem. Com uma exceção, depois eu vou falar sobre ela. O que era o altar? O altar era um símbolo visível, palpável, de que naquele lugar Deus falara, conversou com Abraão. E ele constrói esse altar como um memorial da conversa que ele teve com o Senhor e como um marco de mudança de rumo. Como é que os americanos chamam isso? Milestone? Milestone. A pedra da milha. O marco. Ele construi esse altar. O que significa esse altar? Tem 3 significados para Deus, 3 significados para Abraão. Vamos falar dos significados para Deus. Quando Abraão levanta um altar, ele está dizendo para Deus, Deus, só está vendo esse altar aí? Esse altar é a testemunha contra o Senhor. Contra o Senhor, porque aí está escrito que o Senhor falou e fez uma promessa para mim. Quando eu olho para o altar, eu posso lembrar, eu tenho promessa de Deus e Ele vai cumprir. O altar é contra Deus, porque faz o Senhor lembrar que Ele falou, Ele se revelou e Ele fez promessa. Segundo, o altar é contra Deus, porque aquele altar é uma autorização que o Abraão tem de dizer, vai cumprir a promessa ou não vai? De cobrar o Senhor, cumpre tua promessa. Cumpre tua promessa. Eu estou esperando a sua promessa. Cumpre a tua promessa. Mais para frente, Deus vai falar para o Abraão, Abraão, está vendo essa terra toda aqui? Logo depois que o Ló, o sobrinho dele, se separa dele. Está vendo toda essa terra? Abraão, eu quero te dizer uma coisa. Algumas gerações depois, o povo todo virá para cá e daqui eles serão escravizados por terra estrangeira. E eles ficarão 400 anos escravizados. Mas eu vou arrebentar com a nação que escravizaram o meu povo. Todavia isso vai ser importante, porque durante esses 400 anos de escravidão, eu vou estar trabalhando nessa região toda, preparando essa região para a chegada de vocês. Deus fazia promessas para Abraão. O povo não estava simplesmente preso no Egito, 400 anos. Mas enquanto eles estavam lá, Deus os segurou no Egito para trabalhar em todas as nações neste outro lugar, preparando-os para a invasão do povo judeu que tomaria de posse dessa terra. Deus precisava de 3 ou 4 milhões de judeus para entrar aqui, e ele era um só agora. Abraão era um só. Mas 400 anos depois de viverem no Egito, eles eram 3 ou 4 milhões de pessoas. E eles vêm como um trator para cima da Palestina e domina todo aquele lugar. Deus estava fazendo tudo. Olha como Deus fazia promessas. Abraão podia olhar para o altar e dizer, estou esperando o cumprimento. Terceiro, o altar também era contra o Senhor, porque o altar se tornara então numa garantia na mão de Abraão de que Deus havia feito uma promessa. Quando eu faço uma promessa para o dealer de pagar as prestações do carro, eu assino um documento que é a garantia na mão dele de que eu estou obrigado a pagar a minha promessa. O altar era uma garantia na mão do Abraão. Deus falou, se revelou,
fez promessa. Segundo, eu posso cobrar o cumprimento da promessa. Terceiro, eu tenho um documento que eu posso mostrar para ele, e Deus é obrigado a cumprir a promessa. O altar é contra Deus, mas o altar é contra o Abrão também. Quando ele constrói um altar, ele está dizendo para Deus: você se revelou para mim, falou para eu ir nessa direção, falou que o Senhor vai me abençoar, que o Senhor vai cuidar de mim, e eu quero te dizer, Deus, esse altar aqui, é quando o Senhor olhar para esse altar, o Senhor pode saber, eu aceitei o acordo. Eu disse amém. O altar é contra mim, porque, como eu estou dizendo para Deus, eu aceitei o acordo, eu assinei a promessa. Em segundo lugar, o altar que eu construí é contra mim, porque o altar é uma autorização que eu dei para Deus, para Ele corrigir os rumos de minha vida, se por acaso eu me desvie da vontade dEle. É como se eu dissesse: Deus, está aqui esse altar, e com isso eu estou te dizendo, toda vez que eu errar, toda vez que eu desobedecer, toda vez que eu for para o lugar errado, o Senhor tem autorização para corrigir o meu rumo. Terceiro, o altar era uma declaração visível para o Senhor e para todo mundo que estava em volta de mim: eu creio na provisão dEle para mim e para minha casa. Quando eu comecei a ouvir a voz do Senhor, dizendo que era para eu ser pastor, eu era a única pessoa que trabalhava na minha casa. Meu pai tinha nos abandonado, eu tinha um irmão pequeno, a nossa casa já não pertencia mais a gente, pertencia ao banco, sempre pertenceu ao banco, mas agora o banco diz: cai fora porque é nosso, não pagaram mais. Eu tive essa experiência como filho e tive essa experiência como adulto aqui em Massachusetts. Eu disse para o banco: ok, eu posso vender mais barato que eu não consigo mais pagar. Quer dizer que repetiu a história. Mas quando eu era garoto era uma situação difícil. Eu fui trabalhar e eu ganhava 75% de um salário mínimo por mês. Esse negócio de por semana aqui é uma benção, né? E eu pensei, esse negócio de ser pastor é muito complicado. Naquele tempo no Brasil não tinha essa história de pastor rico. Porque a igreja lá era para ignorante. No meu tempo de criança, a igreja era para ignorante, não era para gente inteligente, sábia, culta, rica. A igreja era só dos pobres. E eu tinha medo. E eu lembro que eu falei: Deus, como é que eu vou sustentar minha mãe e meu irmão? A casa já é do banco, qualquer hora nós vamos ser despejados. E quando eu era muito criança, eu já fui despejado 2 vezes, eu não queria agora ser de novo. E Deus me permitiu fazer uma coisa que depois eu aprendi errado, mas ninguém tinha me dito que era errado, eu fiz. Eu peguei a Bíblia e fiz assim: fala. Pus o dedo e saiu o último versículo de 2 Reis. Naquela Bíblia antiga que eu tinha, a versão era essa: e quanto à sua subsistência, de contínuo lhe foi dada pelo rei, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias de sua vida. Eu escrevi embaixo, amém. E ali foi o meu altar, de que eu disse: eu vou, você pode me cobrar e corrigir meus rumos, e eu creio na sua provisão. Eu fui 2 vezes no leilão daquela casa. Nas 2 vezes, só eu estava no leilão. Ninguém mais. E o sujeito diz: pode dar o lance mínimo que é sua. Eu falei: não, senhor, eu não tenho dinheiro, eu só vim aqui para ver quem que ia comprar. Orando para ninguém comprar. Segundo leilão,
A casa é sua. Eu falei, obrigado, mas eu não tenho dinheiro para comprar. E o que você veio fazer aqui? Ah, queria ver que ninguém comprava, né? 6 anos depois, minha irmã comprou a casa. E minha mãe mora lá até hoje. Ele cumpre, Ele cuida. Interessante que o altar é contra Deus. Você falou comigo. Você fez promessas, eu posso te cobrar. E é uma garantia contra você que você tem que me abençoar. Mas o altar é contra mim. Eu ouvi e aceitei. Você pode corrigir meus rumos. E eu disse, eu creio na sua provisão. Amém, gente? Aí eu fiquei pensando, Deus me dá um modelo de altar para levar lá na igreja, no ministério brasileiro. E Deus me deu, eu trouxe um modelo de altar. Porque as pessoas perguntam, como é que eu levanto o altar? Você pega um caderninho e escreve aqui, dia 4 de fevereiro de 1998, Deus disse isso e isso e isso para mim. E fica com o teu altar junto de tua Bíblia. De vez em quando você olha para lá e diz assim, lê aí. Lê aí o que você prometeu. É uma delícia. Deus fala, ok, lê agora. Vamos nessa. Altar. Põe uma agenda, um caderninho. Marque em algum lugar. Marca. Se for possível, inventa um quadro, pendura na parede, faz algo. Mas que seja um memorial ao Senhor e a você. Amém? Mais uma coisinha na vida do Abraão. Quantas horas temos? Ei, que maravilha. Mais uma coisinha. O Abraão teve que fazer ajustes na sua vida. Olha o que nós estamos estudando aqui de quarta-feira. Deus está sempre em volta de nós. De repente Ele começa a revelar para mim o que Ele vai fazer, ou o que Ele está fazendo em algum lugar do mundo, que pode ser na minha casa, ou na vizinhança, ou em algum outro país. Quando Ele começa a revelar o que Ele vai fazer, isso significa que Ele acabou de convidar você para ser parceiro dEle nisso daí. Quando Deus me revela o que Ele está fazendo ou prestes a fazer, isso significa que Ele quer a minha companhia nessa trabalho, nessa tarefa, nessa obra, nesse trabalho. Então, quando eu creio nisso, que Deus está revelando para mim, porque Ele me quer envolvido nessa coisa, isso vai me levar a crises. E agora, como é que eu faço? Então eu vou precisar de ajustar a minha vida. Eu vou precisar de ajustar a minha vida para poder caminhar na direção que Deus está caminhando. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Ninguém pode ficar onde está e ir com Deus. Deu para entender o que eu falei, não? Ninguém pode permanecer onde está e ir com Deus. Se você permaneceu, Ele foi sem você. Para ir com Ele, você tem que sair de onde está e ir com Ele. E esses ajustes precisam ser feitos. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, sai daí da terra dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei, crise. Tem que levantar, fazer mala. Vocês que estão voltando para o Brasil, sabem o que significa fazer uma mala. Não entra as coisas lá. Não entra. E depois que entra, descobriu que tem 40 quilos e não 32. É difícil fazer mala, é uma crise. É uma crise. Complicado. Telefona para a companhia aérea, pergunta quanto é a terceira mala. É o jeito. Mas aí aquele medão, que quando passa na imigração, o cara vai ver 3 em vez de 2, ele vai acender os olhos dele em cima das minhas malas. Ai, que medo. É crise. É muita crise. Imagine a crise desse homem.
pegar toda a parentela, toda a riqueza, todo o gado, todo mundo, vamos embora. Crises, ajustes importantíssimos que ele precisa fazer. Deixa eu mostrar 3 coisas que ele fez bem rapidinho por fé. Deixou a casa. Deixar a casa é muito difícil. Eu não gosto de deixar. A maior crise da minha vida é fazer mudança. Eu fico metade de mim onde eu era. Leva pelo menos 1 ano para a metade que ficou voltar. É complicado. Meu coração está lá em cima, em Boston, com as minhas filhas, meus netos. Meu genro nem tanto, mas meus filhos, meus netos. Tenho saudade deles. Dou graças a Deus pelo FaceTime. Fico vendo a carinha deles. Eu tenho saudades. É difícil deixar a casa. Mas precisa. Às vezes. Às vezes é deixar a universidade. Às vezes é deixar esse cabeça de bagre aí, que é o seu Shrek. Que não passa de um Shrek. Larga a mão desse cara. Já viu que está dando tudo errado. Para que continuar? Deus está falando. Ai, pastor. Como é que eu vou deixar esse pedaço de paraíso e ir para o deserto? Outra coisa, Abraão teve que caminhar na direção indicada. Caminhar na direção indicada significa dizer, Deus, o seu caminho, não o meu caminho. Pela sua estrada, não pela minha estrada. Pela sua rota, não pela minha rota. Você é o GPS que define o melhor caminho. Não é fácil. Terceiro, não vai dar tempo para fazer tudo hoje. Ele entregou Isaac. Foi um ajuste grande lá no final da vida dele. Deus tinha feito uma promessa para ele. Abrão significa pai de muitos. Deus vai mudar o nome dele para Abraão. Significa pai de uma grande nação. Deus diz para ele, Abrão, eu vou mudar o seu nome. De Abrão para Abraão. E ele vai cumprir essa promessa 25 anos depois. Quase à morte dele. Vai nascer o Isaac. E quando Isaac é um garoto, bonito, atleta, charmosão, saindo da high school, Deus fala, me dá teu filho. Por quê? Primeiro, antes de qualquer coisa, todo filho é bênção de Deus. 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 Mesmo quando veio de um jeito que você não queria, nem planejou, ou quando esse filho foi de alguma maneira forçado em sua vida, ele é bênção de Deus. Não pense que o que eu vou dizer é porque filho pode não ser bênção. Ao contrário, o Isaac era a maior bênção de Deus na vida de Abraão. Um homem velho com uma esposa estéril que pôde dar à luz a um filho, um milagre. Ele era filho do milagre. E Deus pede. Por que Deus pede? Porque nenhuma bênção pode ser para você maior do que Deus tem que ser para você. Nenhuma bênção de Deus pode ser maior do que Deus em sua vida. Nenhuma bênção dele pode ocupar um lugar maior em sua vida do que o lugar que o Senhor deveria ocupar em sua vida. Não foi fácil para esse homem. A Bíblia diz lá na frente em Hebreus que Abrão creu que Deus ressuscitaria imediatamente o seu filho. Porque Deus não pode falhar nas suas promessas. Ele não podia se contradizer. Ele tinha certeza disso. Por isso ele vai. O Isaac naquele momento era uma figura de Jesus. Jesus carrega a cruz. Isaac carregou a lenha. Jesus sobe no Monte Calvário. Isaac sobe no Monte do Sacrifício. Quando Abraão levanta aquele facão, o anjo brada, Abraão, Abraão. E ele olha e tem um cordeiro. Por quê? Porque ninguém poderia ser sacrificado senão o cordeiro. E o cordeiro é sacrificado. Posso imaginar a alegria com que esse homem desce aquela montanha.
Mas Deus leva esse homem a crises e ajustes importantes, mas ele o fez por fé. Ele foi chamado, ele sempre consultou o Senhor, quase sempre, e ele andou por fé. Mas eu tenho alguns minutos para falar agora dos erros de Abraão, porque senão parece que esse cara é um super-homem. Os erros de Abraão. Primeiro erro de Abraão, tomou decisões sem consultar o Senhor e quebrou a cara. Logo no capítulo 12, no versículo 10, a Bíblia diz que teve fome na região onde ele estava. Fome, escassez. O Abraão tem diante dele dezenas de pessoas, talvez 400 pessoas com ele. Entre empregados, escravos, filhos de escravos, gado, gente carregando tendas, muita gente está com ele. Ele é o provedor. Ele não fez nada humanamente errado, ele não cometeu nenhum pecado. Ele olhou para aquela gente toda, que ele era o provedor, ele tinha que sustentar aquela gente, e ele olha, meu Deus, tem fome aqui, tem miséria, eu vou para a Flórida, o estado brasileiro que deu certo. Eu vou arrumar dinheiro. Tem muito dinheiro sobrando naquele país. Vou te falar uma coisa para você, é verdade. É verdade, 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 verdade. Conheci um casal, Lucinha e eu conhecemos um casal lá em Massachusetts. Uma graça, nós fomos visitá-los uma vez. Uma graça. Eles chegaram em Nova York, no inverno. O cara estava com uma camisa. Ele não sabia o que era inverno. Quando ele foi lá fora, ele endureceu, ele morreu. Foi horrível. Aí ele pegou um táxi que cobrou todo o dinheiro que ele tinha para deixar ele em Manhattan. Ele não sabia nem onde ele estava. E passou uma nota de $20 voando. Ele disse, não vou pegar porque tem de 100. Eu falei, você está mentindo para mim? Isso não aconteceu. Aconteceu. A gente pensa que é assim aqui, né? Esquece que tem conta para pagar. O Abraão sai atrás de resolver os seus problemas. Mas a Bíblia não diz que nessa hora ele consultou o Senhor e disse, posso ir ao Egito? Porque o Senhor está me mandando a Canaã. Norte, norte, norte. Tem fome aqui, opa, no sul tem comida, o negócio está bom. Vou levar meu gado para lá, vou levar minha família para lá. Em nenhum momento ele disse, Senhor, o que o Senhor acha da ideia? E Deus fala, vai. Ele levanta um altar, direção ao Egito. Não. Dessa vez ele não consultou o Senhor. O que aconteceu? Quase morreu, quase perdeu a família. Foi uma confusão, um monte de problema. Quero te dizer uma coisa. Não dá um passo na tua vida. Não muda de cidade, não muda de país, não muda de marido. Não muda de namorado, não muda de escola, não faz nada sem antes ter paz. Que Deus deseja isso, que isso é uma indicação de Deus. Ouve o Senhor, vai para a Bíblia. Não conseguiu ouvir, consulta pessoas espiritualmente importantes na sua vida, que são maduros na fé, que têm importância para você. Ouve o conselho deles, ora, e então tome a sua decisão. Por quê? Porque quando eu vou para qualquer lugar sem consultar o Senhor, quando tem um problema aqui, eu sei, estou no lugar errado, a culpa é minha. Mas se eu vou num lugar que o Senhor disse vem, ou vai, e tem um problema, eu falo, Senhor, tua promessa. Mesmo assim, Deus foi gracioso com Abraão. E quase matou aqueles reis de tantas enfermidades que jogou na casa deles. Os caras, quando se viram cheios de feridas pelo corpo, alguém teve uma revelação de que aquela mulher que eles estavam querendo levar para a cama com eles, era casada com Abraão. O Abraão, não é esse maridão todo que você pensa, não. Abraão disse para a mulher dele, é o seguinte, tu é bonita demais. Nós vamos ali, você não fale que é minha mulher, fale que é minha prima, porque era prima. A Sara devia chamar Amélia. Diz a Bíblia no Novo Testamento que chamava seu marido de Senhor. Senhor significa aquele que me possui, de quem eu não passo de escrava.
Portanto, quando falar mal de teu marido, pensa bem no Abraão. Teu marido está muito melhor. Ele está feio, barrigudo, desleixadão, mas ele não está fazendo isso com você. Olha esse homem. Que coisa ele fez. Mas Deus ouviu. Usou de graça e a unção que estava sobre ele não lhe foi tirada por causa do erro dele. Deus vai e faz com que aquelas pessoas que iam trazer maldição para a casa dele, imediatamente começam a ser amaldiçoadas, e na maldição deles, eles percebem, eles estavam fazendo algo errado, e tiram Abraão daquele lugar, e ainda dá muito dinheiro e posses, e vai embora daqui. Agora, olha uma coisa. A pior coisa que tem na vida de um crente é dizer, vai embora daqui, porque a sua vinda aqui só me trouxe desgraça. Pensa, que vergonha. Que vergonha. Eu sei que às vezes nós vamos num lugar e deixamos bênçãos no lugar, e mesmo assim alguém pode nos rejeitar. Fizeram isso com Jesus. Ele vai a Gadara, cura aquele menino com 2.000 demônios no corpo, liberta aquele menino de uma maneira maravilhosa, faz uma obra linda de salvação e cura e transformação na vida dele. O povo da cidade vem, testemunha o milagre, a libertação, aquela coisa maravilhosa, e em vez de dizer graças a Deus, fala, Jesus, vai embora daqui. Ele vira as costas e vai embora. Mas que se você tem que ser expulso de um lugar, que você o seja por causa da bênção que você é e não da maldição que você levou. Conheço um irmãozinho, uma irmãzinha, foi minha companheira de seminário, foi trabalhar numa empresa, secretária da secretária. Ela atendeu o telefone e disse, um momentinho, falou para a secretária do patrão, telefone para o patrão, como é que eu faço? Era o primeiro dia de trabalho dela. Ela disse, um momentinho, telefonou para o patrão e disse, fulano de tal no telefone, manda dizer que eu não estou. A secretária disse para a secretária dela, o patrão mandou dizer que ele não está. Ela disse, mas ele está, como é que eu vou dizer que ele não está se ele está? Ela disse, não interessa, ele mandou. Ela falou, não, desculpa, mas eu não posso falar, isso é mentira. Ela disse, não interessa, ele mandou. Eu falei, mas é mentira. Ela interfonou no patrão e disse, a menina disse que não vai mentir. Ele falou, mente você e manda ela entrar. Ela pegou o telefone e disse, o patrão não está, o senhor liga mais tarde, vou anotar, não sei o que, não sei o que. E ela foi falar com o patrão. A secretária dela já começou a juntar as coisas na mesa, porque já sabia ser mandado embora. Primeiro dia. Ele, assim, ergueu só o olho e disse, quem é você para não me obedecer? Ela disse, meu chefe não deixa. Ele disse, seu chefe sou eu. Ele falou, acima do senhor tem outro. Ele falou, não tem, eu sou o dono da empresa. Ela disse, tem sim senhor, se chama Senhor Jesus, e ele não deixa eu mentir, custe o que custar. Vou resumir a história. A secretária dele foi mandada embora, ela se tornou a secretária dele pessoal. Ele disse para ela, uma mulher que por obediência ao seu Deus tem coragem de me enfrentar, é de confiança, vai trabalhar para mim. Meu amigo, trabalhando na Volkswagen em São Paulo, São Bernardo do Campo, setor de compras, ele que decide o que vai comprar. Todo mundo que quer vender para ele tem propina, tem, por baixo, te dou isso, mas compra de mim, compra de mim, compra de mim. Ele nunca aceitou nada, só comprou o que devia ser comprado, direitinho. O que aconteceu? Os seus colegas que aceitavam, armaram com ele, puxaram o tapete, ele foi mandado embora. Nem sempre dá certo. Mas se um dia nos expulsaram, que seja porque fomos bênçãos, e não maldição. Segundo erro dele, ele interpretou a promessa de Deus à luz dos recursos adquiridos anteriormente. É para eu vou ter filhos? Sara, como é que está aí o negócio? Ela falou, tudo igual. Aí o que nós vamos fazer? Ela falou, vão alugar uma barriga. E alugaram uma barriga com o resto da pessoa junto. E fizeram uma inseminação não artificial. O Abraão disse, tá bom, Sara, fazer esse sacrifício. Eu não reclamo não. Eu não reclamo não, porque nasceu Ismael. E eu sou descendente de Ismael. Thank you, Sara. Mas que confusão.
porque ele interpretou a orientação de Deus e a promessa de Deus à luz dos seus próprios recursos. Quando Deus faz promessa para você, a preocupação com os recursos é de quem fez a promessa para você. Ontem eu estava orando, falei, Senhor, quando eu vou ter uma casinha? Eu já tentei algumas vezes na vida, não deu. E há 2 anos atrás, Lucinha e eu estávamos andando nas ruas. E um sujeito que a gente não conhecia, mas que conhecia o amigo da gente que estava com a gente, se aproxima da gente, bota a mão na minha cabeça e diz assim, eu, Senhor, vou te dar isso aqui. Eu estava orando ontem, humanamente impossível. Mas quando eu estava estudando Abraão, Deus disse, eu que vou fazer, eu não dependo de nada que você tem, ou deixou de ter. Sou eu que vou fazer. Falei, Deus, porque se eu fosse o banco, e eu olhasse para mim e falasse, cara, você tem 57 anos com essa cara de 70. Minha autoimagem está baixa, né? A autoestima está lá embaixo. Então, como é que eu vou te dar um financiamento de 30 anos? Você vai morrer daqui 15. A Bíblia não diz que é 70 anos, a idade da gente? Tem 57, só 13. O cara do banco tem que ser louco para me dar um financiamento de 30. Aí eu fui tentar argumentar isso com o Senhor, falou assim, meu filho, fica na minha, fica comigo. Se precisar enlouquecer o cara do banco, eu faço. Não interpreta as promessas de Deus à luz do que você tem, mas à luz do que Ele tem e é capaz de fazer. O Abraão interpretou errado, deu Ismael. Quando a gente contar a história do Isaac e do Ismael, volta um pouco nessa história. Mas você sabe, se tem mães que estão brigando, é melhor consertar essa briga. Porque senão, olha o que deu a briga de 2 mães, até hoje. E quando tem 2 mães brigando? Sogras. Não deixe que elas briguem. Apazigue a briga delas, senão nós vamos pensar os próximos 2000 anos de encrenca por causa dessa briga. Terceiro erro dele. Quando falar do Isaac, eu vou falar mais sobre isso. Ele preferiu mais um filho do que o outro. E também a sua esposa. Essa coisa de quando um casal tem preferência para um dos filhos, mesmo que veladamente, isso é uma identificação de que há sérios problemas no relacionamento do casal. Não pode haver, num casal sadio, de relacionamento sadio, preferência por qualquer filho. Quando tende para um lado, só há uma indicação de um problema no relacionamento do casal. E o que é pior, em psiquiatria se diz que o ambiente de uma casa se repete nos filhos até a 5ª geração. O meu pai, quando brigava comigo, ele dizia assim, presta atenção na minha cara. E eu sei envergar a sobrancelha. Eu vejo o meu neto Gabriel dando bronca no tom assim, Thomas! Do jeito que eu tremia, do jeito que meu pai tremia com a mão assim. E o que eu tremi com Camila, ela já tremeu com Gabriel. E Gabriel já está tremendo com o irmãozinho menor. O irmãozinho menor está assim. Sou o depositário dos problemas do meu tataravô. Verdade. Quando eu vi aquilo, eu falei, Camila, minha filha, eu vou ajoelhar e te pedir perdão, mas nunca mais envergue a sobrancelha para os teus filhos. Gabrielzinho, vem cá, não faça mais isso. Tem que quebrar essa maldição. Você vai ver que a preferência do Abraão e de Sara passa para Isaac, que prefere um dos filhos. Passa para Jacó, que vai preferir José mais do que os outros.
vai passando. Não é nem maldição hereditária, é trauma hereditário. É pecado, porque criança vê, criança faz. Outro erro dele. Próximo e último erro dele. Deixa eu ver se tem mais um. Sim. Não soube apaziguar a briga entre as mães de seus filhos. Ele não era um homem ativo. Dizer, para já com isso, não admito mais. Você no seu lugar, você no seu lugar. Ele ficou entre as duas e entrou no clima e deixou rolar aquela situação. Deu no que deu. Confusão até hoje. O segredo da vitória de Abraão, eu emendo na história do Isaac a semana que vem. Mas pense bem, o mesmo chamado de Deus para Abraão é o meu. Vai onde quer que você esteja, no avião, na fila do parque, esperando sua vez de ir no elevador. Na fila de tirar fotografia com a Mini. Onde quer que você esteja, seja aí uma bênção. Eu te chamei para ser um distribuidor, uma distribuidora de bênçãos. Fique tranquilo, fique tranquila. Qualquer pessoa que tentar contra você, tentou contra mim e eu pego, fique em paz. Levante altares. Senhor, o Senhor falou comigo. O Senhor fez promessa, eu posso te cobrar? E ao altar, a minha garantia de que você tem coisas para mim. Senhor, o Senhor falou, eu ouvi, eu aceitei, eu criei, e eu creio que o Senhor vai prover, e o Senhor pode corrigir os meus rumos. E Deus, não deixa eu dar um passo na minha vida sem consultar o Senhor antes. Senhor, não deixa eu errar. Não deixa eu fazer o que não é para ser feito. Ajuda-me aonde quer que eu vá. Ser uma bênção. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, quero pedir a tua bênção para cada um de nós hoje à noite. Cada pessoa que está aqui, faz a mesma coisa com cada um aqui que o Senhor fez com Abraão. Dá sobre cada um deles a tua bênção. Fala, se revela, mostra a sua vontade de maneira clara e inequívoca. E que cada um de nós tenhamos ao longo de nossa vida os nossos altares, recordações do que o Senhor pode fazer por nós. Cada pessoa que está conosco hoje, especialmente os que estão nos visitando e os que não são daqui, que estão a passeio nessa cidade. Obrigado que eles vieram aqui hoje. Dá para eles toda sorte de bênçãos. Dá para eles aqui nessa cidade um tempo de alegrias inesquecíveis para a vida deles. Que as experiências que eles tiverem aqui possam ser guardadas com carinho na vida deles e sempre serem algo para se lembrarem com alegria, risos e saudades. Dá a tua bênção para aqueles que são daqui e que vieram pela primeira vez, que eles permaneçam sempre no Senhor, e se o Senhor puder nos dar a graça de tê-los aqui conosco, como seremos felizes. Dá a tua bênção para a gente, em nome de Jesus, amém. Deixa eu dar uma palavra para você antes da gente cantar o último hino. Aqui não é uma igreja dentro da igreja. Aqui é o Ministério Brasileiro da First Baptist Church em Orlando. Nós somos um departamento da igreja. Eu sou pastor para os brasileiros na igreja inteira. Eu não pastoreio só quem vem no culto de domingo à noite. Eu estou à disposição de todas as pessoas. E mesmo você que está nos visitando, eu estou aqui para servi-lo. Você está aqui um dia, uma semana, um mês. Qualquer coisa que você precisar, no boletim da igreja, tem o número do meu telefone celular e o meu e-mail.
estou à sua disposição. Se você não tiver carona para ir ao parque, me ligue que eu te levo. Estou falando sério. Se você precisar fazer uma compra no supermercado, eu sei onde é o mercado que não tem turista e que é de preço de cidadão residente, que é pelo menos 1/4 do que você paga no Publix. Então, fala comigo, eu quero ser bênção na sua vida. E você que mora aqui, eu quero ser bênção na sua vida. Tá bom? Mais uma coisinha importante. A minha esposa saiu agora porque ela está lá na cantina. E nós vamos oferecer para você hoje um bowl. O que é um bowl? Eu não sei falar inglês, mas eu já esqueci o português. Uma tigela com açaí, direto do Brasil. Vocês que estão aí passeando não estão nem aí, mas a gente está desesperado. Açaí com banana, já tem guaraná energético misturado no açaí. Você vai tomar uma tigela de açaí, e se você é solteiro, te aconselho a ficar orando a noite toda. Se você é casado, Deus te abençoe, que o açaí vem aí. Inclusive, Lúcia e eu começamos uma dieta do açaí. A gente vai na churrascaria e fala assim: açaí, açaí, açaí o cordeiro, assa a carne de porco, açaí a picanha, que nós estamos nessa. Então você é nosso convidado. Acho que tem que pagar lá, mas deve ser uma mixaria. Não deve ser nem $100 a tigelinha. Então você é nosso convidado para a cantina. Enquanto isso a gente bate papo e tudo. E se você é membro aqui da nossa igreja e veio preparado para adorar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta missionária, com o seu investimento no reino, com a manutenção desse lugar para adoração e expansão do Evangelho, durante essa canção, sai do seu lugar, deposite num dos pratos de oferta a sua oferta. E me espere para a gente fazer a oração final e nos encontrarmos depois ali, tá bom? Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus, e a ti doce som, que seja um doce, doce som, que seja doce, doce som para ti. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus, e a ti entoarei, Senhor meu louvor, que seja doce, doce som, que seja doce, doce som, que seja doce, doce som para ti. Senhor Jesus, te louvamos e te bendizemos porque o Senhor nos ama e nós queremos te amar assim. E como cantamos no transcorrer desse culto, mesmo quando as situações forem terríveis, saberemos que o Senhor é Deus e que o Senhor está mostrando que o Senhor é Deus, e confiaremos, creremos nas suas promessas. Deus,
faz promessas para esse povo que está aqui, muitas promessas de bênçãos, e que eles se agarrem às suas promessas, não a promessa de ninguém, de nenhum ser humano, mas às suas promessas, e que eles vivam felizes na vida, confiando no Senhor. Dá a tua bênção para cada um nessa noite, uma semana rica de bênçãos, uma semana alegre, uma semana feliz, uma semana vitoriosa. Dá que o marido seja o melhor marido, a esposa a melhor esposa, os pais os melhores pais, os filhos os melhores filhos. Abençoa cada pessoa, cada família aqui representada com toda sorte de bênçãos. É a minha oração, imbuído da autoridade que o Senhor me dá como ministro do Evangelho de Jesus, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana. Nos vemos no açaí. Eu te amo, Deus.